Família da fé, hoje somos conduzidos a olhar para uma passagem histórica que atravessa gerações e continua viva entre nós. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 45. Essa declaração foi feita a Maria no contexto específico da história bíblica. Mas, pela graça, ela não ficou presa ao tempo. Ela ecoa hoje na vida de homens, mulheres, mães, famílias e comunidades que decidiram crer, mesmo quando tudo parecia impossível. Aqui, não estamos falando apenas de um milagre pontual, mas de um posicionamento espiritual. A bem-aventurança não vem primeiro pelo que Maria viu, mas pelo que ela creu. Isso nos conecta diretamente com a nova aliança, onde vivemos não pelo que sentimos ou vemos, mas pela fé que nos une a Cristo. Lucas, capítulo 1, versículo 45, revela 3 fundamentos espirituais que permanecem válidos hoje. Primeiro, crer é um posicionamento, não uma emoção. Maria não tinha todas as respostas, mas tinha uma confiança. Deus é fiel. Na nova aliança, somos chamados a essa mesma fé. A fé que descansa na palavra, não nas circunstâncias. 2. Antes de entrar no 2, veio à memória um versículo que confirma o que está sendo falado porque cremos. Antes de entrarmos no 2, ouça, coração. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Dois. A promessa não depende da força humana, mas da fidelidade divina. O cumprimento não estava no esforço de Maria, mas na palavra que lhe foi dita da parte do Senhor. Isso é graça. Hoje também não vivemos para tentar merecer promessas, mas
para recebê-las pela fé. Três, crer ativa o cumprimento no tempo certo de Deus. O texto diz: serão cumpridas. Há um processo. A fé sustenta, enquanto o cumprimento amadurece. Hoje, essa palavra conversa diretamente com mães que geram sonhos, filhos, projetos e propósitos em meio a desafios. Mulheres que carregam promessas enquanto o mundo tenta silenciar sua fé. Famílias que decidiram confiar em Deus, mesmo em tempos de escassez, dor ou espera. Pessoas comuns, como nós, que ouviram uma palavra de Deus e escolheram não desistir. Maria representa todos aqueles que ouviram Deus falar e disseram, ainda em silêncio, eu creio. Ainda em silêncio, eu creio. Crer é concordar com Deus. Fé não é negar a realidade, é concordar que Deus é maior do que ela. A graça nos sustenta enquanto a promessa não se manifesta. Na nova aliança, não caminhamos sobre culpa ou cobrança, mas sustentados pela graça de Cristo. A palavra gera vida quando encontra fé. Sim, ouça, coração. A palavra foi liberada, mas ela floresceu porque encontrou um coração crente. Reflita comigo. O que Deus já falou com você que ainda não se cumpriu? O que Deus já falou com você que ainda não se cumpriu? Você continua crendo? Ou deixou o tempo roubar sua confiança? Lucas, capítulo 1, versículo 45, nos lembra que bem-aventurado não é quem entende tudo, mas que crê. Quem crê, mas quem crê. Bem-aventurado é quem permanece. Bem-aventurado é quem confia. Bem-aventurado é quem vive pela palavra. Hoje, o Espírito Santo nos chama a um reposicionamento
interior. Assim como Maria, somos convidados a sair do medo para a confiança, da dúvida para o descanso, da tentativa humana para a fé na graça. Escute, coração. Para Deus nada é impossível. E para aqueles que estão em Deus, vivendo debaixo da graça dele, o impossível não é um limite. É apenas um cenário para a glória de Deus se manifestar. Receba esta palavra, creia, permaneça e veja o cumprimento no tempo perfeito do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 45, não exalta um feito humano extraordinário, mas revela um coração alinhado. O céu não declarou bem-aventurada a que entendeu tudo, nem a que tinha controle da situação, mas a que creu. Isso nos ensina algo profundo para os dias atuais. A fé não nasce do controle, nasce da entrega. A fé não é passiva, ela é um posicionamento ativo de confiança. Maria não negociou com a promessa, não tentou adaptá-la à lógica humana. Ela recebeu. Esse é o mesmo chamado que a graça nos faz hoje. Ouça, coração. A fé que recebe antes de ver. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos revela dizendo: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Maria viveu Hebreus capítulo 11. Antes mesmo do texto existir, ela se posicionou na certeza invisível. Hoje, pela nova aliança, aprendemos que fé não é esperar para crer, mas crer enquanto espera. Quem crê já começa a viver por dentro aquilo que ainda está se formando por fora. O ambiente, o impossível, como um ambiente da graça. Lucas, capítulo 1, versículo 37, nos revela dizendo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse versículo dialoga diretamente com Lucas, capítulo 1, versículo 45. O impossível não anula a promessa. Ele revela o poder de Deus. Quando Deus fala,
o impossível deixa de ser obstáculo e passa a ser cenário para a manifestação da glória. Na vida das mães, das mulheres, das famílias hoje, muitas promessas nascem em ambientes improváveis, mas é justamente aí que a graça se revela. A fé que vem da palavra, não das circunstâncias. Ouça, coração. Através do conhecimento, você vai entender e compreender que Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos revela dizendo: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Maria ouviu uma palavra. A fé nasceu daquilo que foi liberado por Deus, não do contexto ao redor. Quem se alimenta da palavra não vive refém das notícias, dos relatórios ou dos diagnósticos. Aqui entramos no amor eterno. Palavra fé. Vou dizer com mais profundidade. Ouça. Aqui entramos no amor eterno revelado na palavra da fé. A palavra não apenas informa, ela forma Cristo em nós. O desafio da fé na nova aliança. Efésios, capítulo 2, versículo 8, nos revela dizendo: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 45, não fala de esforço, fala de fé. Na nova aliança, a qual estamos vivendo hoje, aprendemos que a fé não é peso, é descanso. Quem vive debaixo da graça não luta para crer. Aprende a descansar na fidelidade de Deus. Amada comunidade, família da fé, este texto nos chama a um ajuste interior. Não é sobre acelerar promessas. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre permanecer crendo, mesmo quando o processo é silencioso.
Quantas mães hoje carregam promessas no ventre do coração? Quantas mulheres seguem firmes, mesmo sem aplausos? Quantas famílias continuam crendo, mesmo quando o cenário ainda não mudou? Lucas, capítulo 1, versículo 45, continua sendo pronunciado pelo céu sobre todos que não desistiram da palavra. O Espírito Santo nos conduz a entender que crer é alinhar mente, coração e identidade com aquilo que Deus já falou. A fé madura não pergunta, mas quando? Mas declara: eu sei em quem eu tenho crido. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Aqui está o ponto espiritual. A promessa pode até demorar no tempo, mas ele já está selado no Espírito. Eu vou repetir. Pode alegrar seu coração. Eu vou repetir. Você pode sentir. Creia. Confie. Deus é fiel. O Espírito Santo está nos conduzindo a entender que crer é alinhar a mente, coração e identidade com aquilo que Deus já falou. A fé madura não pergunta mais quando, mas declara: eu sei em quem tenho crido. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Aqui está o ponto espiritual. Ouça, coração. Vamos rir do futuro porque até confiamos no Senhor, né? Vamos rir do futuro porque confiamos no Senhor. Aquele que crê ri do futuro. Porque sabe em quem tem crido. Sabe em quem está conosco. Viver em espírito e em verdade é caminhar alinhado com a mente de Cristo.
E a fé é a certeza. A promessa pode até demorar no tempo, mas ela já está selada no Espírito. Amém? Vamos, neste momento, como corpo, como comunidade, confessemos juntos, em espírito e verdade, confissão de fé, amor eterno, palavra, fé. Eu creio na palavra que Deus liberou sobre minha vida. Eu me posiciono pela fé, não pelas circunstâncias. Recebo a graça que me sustenta enquanto a promessa se cumpre. Declaro que o impossível não governa minha história. Creio que as palavras do Senhor não voltam vazias. Eu descanso. Eu confio. Eu permaneço. Sou bem-aventurado. Sou bem-aventurada, porque criei e verei o cumprimento no tempo perfeito de Deus. Amém. Assim, selamos esta palavra não apenas com entendimento, mas com vida, fé e graça. Que o Espírito Santo siga conduzindo cada passo, trazendo entendimento, descanso e esperança, porque Deus está conosco ontem, hoje e sempre. Que o Espírito Santo continue revelando, fortalecendo e alinhando corações. Que esta palavra conduza fruto duradouro e que a comunidade caminhe não por vista, mas pela fé viva no amor eterno. Seguimos juntos na graça, na palavra e na fé. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém.